Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos!
Começa agora a história de uma mensagem. Uma ponte de amor e esperança sobre o Rio da Saudade. Baseado na obra do médium Chico Xavier, uma realização do grupo Os Mensageiros, há mais de meio século trabalhando pela divulgação da doutrina espírita. Olá, amigos! Cá estamos outra vez buscando resgatar mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier, atestando a sobrevivência após a morte do corpo físico. A história de hoje nos leva a 2 de março de 1978, a certo trecho da rodovia Raposo Tavares. Seguindo de Martinópolis para Presidente Prudente a fim de participar do casamento de um irmão e cunhado, estavam os jovens José Roberto Gonçalves, então com 26 anos, e Beatriz Cândida Maria Ferrairo Janine Gonçalves, 23 anos, acompanhados pela filha Manuela, de apenas 1 ano. A viagem seguia seu curso normal, quando inesperado acidente determinou a morte do casal, enquanto que a pequena Manuelinha sobreviveria à trágica ocorrência. Meses após o doloroso acontecimento, a mãe de José Roberto, orientada por amigos, passou a frequentar a cada 2 meses a reunião do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas, na expectativa de obter notícias do seu filho. Faltando uns dias para completar 2 anos, Chico lê ao final da reunião de 1º de fevereiro de 1980 a primeira carta de José Roberto, transferindo à mãe em 36 laudas psicografadas, esclarecimento e consolo, pedindo-lhe resignação e coragem, trazendo notícias do pai, desencarnado 1 ano antes dele, de sua esposa e de outros familiares desencarnados. Esta a página escolhida para apresentarmos a você hoje neste programa. A história de uma mensagem. Querida mãezinha Arminda, peço-lhe nos recomende a Jesus em sua bênção. O tempo que parece cicatrizar qualquer ferida não curou ainda as nossas. As chagas da separação repentina com que não contávamos. Posso dizer-lhe, porém, que Beatriz e eu seguimos com mais segurança para a frente. Aquele desastre numa festa foi algo de terrível para nós de começo, quando, mais por intuição do que através do conhecimento direto, nos vimos no processo da desencarnação. Mamãe, foi muito difícil conseguir paciência a fim de suportar a imobilidade que me entorpeceu devagar. No íntimo, tentava fazer algo que significasse socorro à companheira, mas os braços estavam parados e não encontrava em mim qualquer recurso para mobilizar-me. Por fim, aquela parada geral de tudo. As mãos inertes, a boca hirta, os ouvidos silenciosos, os olhos ensombrados e o cérebro anestesiado por estranha força. Foi assim que parti, ignorando que fosse qualquer iniciativa para arredar-me do local em que os veículos se haviam chocado. Depois de tempo grande que não medi, acordei ao lado de meu pai, que me sossegou o espírito para logo atormentado de indagações. A presença paterna não me deu ensejo a qualquer dúvida. Beatriz e eu não residíamos mais no mundo que nos fizera felizes. Chorei ao pensar em seu sofrimento de mãe e me senti ligado aos seus sentimentos. Acordar era retomar a vida, e retomar a vida era reapossar-me do sofrimento que nos ficara de partilha. Agora venho pedir-lhe coragem e segurança. Tanto tempo se foi e vejo-a quase todos os dias com o mesmo pranto a perguntar: por quê? Não indague mais, querida mãezinha, e aceitemos a realidade qual se nos mostra.
Estou melhorando por aqui e não me esquecerei de dividir com a senhora todas as boas realizações que o senhor me permitir efetuar. As saudades são nossas, mas no fundo de todas as amarguras da separação aparente, as alegrias estão semeadas e produzirão flores e frutos de felicidade para nós todos. Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto. Creia, porém, que o desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis para mim, porque a vejo longe de nós, embora desejando que a sua querida existência seja premiada por Deus com a mais longa extensão possível. O Eduardo, a Francelina e todos os nossos precisam de sua dedicação e tudo farei para que o seu querido coração se reconforte, permanecendo aí por muito e muito tempo a fim de que os propósitos das leis de Deus sejam cumpridos. Sempre acreditei que as mães não deveriam morrer nunca, porquanto somente as nossas mães encontram em si o poder de sustentar-nos vivos na terra com esperança e harmonia de uns para com os outros. Estou contente com a oportunidade obtida e transmito-lhe não somente as lembranças de meu pai, mas também o carinho do meu avô Antônio e da vovó Camila. Querida mãezinha, todos os meus e nossos pensamentos, com todo o amor à nossa Manuelinha, abraçando a todos com os meus melhores sentimentos de afetuosa gratidão. E ao receber ou escutar essas palavras que entrego ao papel, o seu coração me cobrirá por dentro das letras que me refletem os sentimentos de amor e reconhecimento. Deus a recompense por todos os seus sacrifícios por nós, seus filhos, aos quais a senhora sempre se entregou para amar-nos e sofrer por nós todos. E guarde, como sempre, com a senhora todo o coração reconhecido do seu filho, José Roberto Gonçalves. Os detalhes da mensagem. Tudo certo. Aquele desastre numa festa foi algo de terrível para nós de começo, quando mais por intuição do que através do conhecimento direto, nos vimos no processo da desencarnação. Mamãe, foi muito difícil conseguir paciência a fim de suportar a imobilidade que me entorpeceu devagar. No íntimo, tentava fazer algo que significasse socorro à companheira, mas os braços estavam parados e não encontrava em mim qualquer recurso para mobilizar-me. Realmente, as surpresas da vida nos aguardam no curso da existência, contrariando planos que nos distraem sobre as mudanças com quem não nos contamos. José Roberto nos dá a entender que atravessou os instantes que determinaram seu desligamento do corpo físico, perfeitamente lúcido, preso à máquina física, sem conseguir ou esboçar o mais leve movimento. Tal situação, com certeza, tinha a ver com a expiação a que se submeteu nessa existência. Vivendo o desencarne. Por fim, aquela parada geral de tudo. As mãos inertes, a boca hirta, os ouvidos silenciosos, os olhos ensombrados e o cérebro anestesiado por estranha força. Foi assim que parti, ignorando que fosse qualquer iniciativa para arredar-me do local em que os veículos se haviam chocado. Ainda com as percepções aguçadíssimas, José Roberto registra impressões da dificuldade de controlar o corpo e seus movimentos, pelo fato do mesmo estar extremamente lesionado como resultado do choque do veículo em que se encontrava. Nunca estamos sós. Depois de tempo grande que não medi, acordei ao lado de meu pai, que me sossegou o espírito para logo atormentado de indagações.
A presença paterna não me deu ensejo a qualquer dúvida. Beatriz e eu não residíamos mais no mundo que nos fizera felizes. Chorei ao pensar em seu sofrimento de mãe e me senti ligado aos seus sentimentos. Acordar era retomar a vida, e retomar a vida era reapossar-me do sofrimento que nos ficara de partilha. O intervalo entre a morte e o despertar no plano espiritual varia de indivíduo para indivíduo, sempre condicionado aos compromissos conscienciais que cada um carrega. A presença do familiar, que se constitui num padrão para muitos casos semelhantes, revela que na passagem desta para outra vida, muitos são merecedores da companhia de familiares também desencarnados, especialmente designados para isso. A lei se cumpre. Agora venho pedir-lhe coragem e segurança. Tanto tempo se foi e vejo-a quase todos os dias com o mesmo pranto a perguntar por quê. Não indague mais, querida mãezinha, e aceitemos a realidade qual se nos mostra. Estou melhorando por aqui e não me esquecerei de dividir com a senhora todas as boas realizações que o senhor me permitir efetuar. As saudades são nossas, mas no fundo de todas as amarguras da separação aparente, as alegrias estão semeadas e produzirão flores e frutos de felicidade para nós todos. Veja-se que praticamente 2 anos não foi tempo suficiente para que a mãe de José Roberto aceitasse a dor da separação. Certamente, aqueles que sofrem tais padecimentos encontram-se na posição imposta a outrem em outras vidas. Nossos débitos para com a justiça divina são quitados, ceitil por ceitil, como disse Jesus. Afinal, ninguém foge de si mesmo. A vida continua. Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto. Creia, porém, que o desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis para mim, porquanto a vejo longe de nós, embora desejando que a sua querida existência seja premiada por Deus com a mais longa extensão possível. O Eduardo, a Francelina e todos os nossos precisam de sua dedicação e tudo farei para que o seu querido coração se reconforte, permanecendo aí por muito e muito tempo, a fim de que os propósitos das leis de Deus sejam cumpridos. Preciso comentário de José Roberto. O desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis. Outro apontamento importante é o que se refere aos outros 2 irmãos que ficaram encarnados, os quais, em casos como este, se veem relegados a outro plano, como se nunca tivessem existido. Tenhamos sempre isso em mente. Caso raro. Querida mãezinha, a todos os meus e nossos pensamentos, com todo o amor à nossa Manuelinha, abraçando a todos com os meus melhores sentimentos de afetuosa gratidão. Este ponto da mensagem de José Roberto, uma particularidade pouco comum no extenso número das mensagens recebidas por Chico. Houve nesse parágrafo uma interrupção no texto transmitido pelo jovem para uma espécie de aparte, somente percebido posteriormente, da jovem esposa Beatriz, desencarnada no mesmo acidente. Ela cita a filha e envia um abraço aos demais familiares. O fato somente foi percebido pela mãe da moça, que identificou no recado de 3 linhas 2 aspectos que lhe deram a certeza de ser a filha. A letra e o estilo sucinto que sempre caracterizou os escritos de Beatriz. A íntegra desta e outras mensagens poderá ser lida no livro Claramente Vivos, publicado pela editora IDE. Refletindo sobre a lei de causa e efeito. Na sequência de abordagens sobre a lei de ação e reação, a partir da contribuição do médium Chico Xavier, apresentaremos hoje uma página de Cornélio Pires que trata de um tema muito comum:
Trata-se de uma página extraída do livro Retratos da Vida, publicado pela editora Ide, e aborda o tema Desencontros de Amor. Você deseja noções, meu caro Luiz Heitor, de como se vê no além os desencontros de amor. Vejo agora que você, tocando nessa questão, anota como se deve a lei da reencarnação. Se o estudo sobre a Terra fosse a luz de toda a gente, a vida de cada um surgiria diferente. Muitos renascem no corpo para renúncia e serviço, mas depois, passada a infância, não querem nada com isso. Principalmente em matéria do amor que salva e ilumina. Quando se perde a cabeça, lá se vai a disciplina. Se nos amássemos todos segundo o amor de Jesus, tudo seria na terra bondade, alegria e luz. O amor, no entanto, entre os homens tem força de correnteza, e o sexo lembra um rio que precisa de represa. Se uma afeição de outras vidas vem de novo ao nosso olhar, a condição em que esteja é uma lei a respeitar. Pode-se amar a pessoa em bases de estima e fé, como se guarda uma flor que não se arranca do pé. Mas muita gente no teste, reencontrando um ser amado, desgoverna-se de todo e deixa o dever de lado. Se a criatura cai nisso, ouvida o senso comum, menospreza o compromisso, não aceita aviso algum. Abandonado o programa que se trouxe ao renascer, os males que surgirão, ninguém consegue prever. É muito amigo da vida, procurando o próprio azar. Há muito drama no mundo que precisamos lembrar. Maricota matou João e deu-se ao Natividade, mas João hoje é filho dela, sem justa necessidade. Carolino suicidou-se largado por Florisbela, que não pôde ser de Antônio por ver o morto atrás dela. Antero morreu por Joana, pois Joana deu-se ao Benfica. Antero voltou aos dois, é o filho que os crucifica. Quitéria arrasou Belinha para dar-se ao Gil Cascudo. A vítima renasceu, é a filha que a fere em tudo. Servino acabou com Cláudio, conquistando Dona Elisa, mas o morto regressou, é o filho que os escraviza. O triângulo afetivo que não se forma contento termina sempre na vida em trio de sofrimento. Se você gosta de alguém, mas já não está sozinho, cultive o amor dos irmãos. Não complique seu caminho. Você faça o que quiser, liberdade é coisa santa, mas não se esqueça, meu caro, cada qual colhe o que planta. Se você apenas luta por desejo e tentação, separação não se entende, divórcio não tem razão. Cumpra o dever que abraçou, alegre, forte, sereno. O sexo com remorso é melado com veneno. Recorde o antigo provérbio, de valor singelo e raro. Quem a paca cara compra, pagará a paca caro. Amigos, não nos esqueçamos, a mensagem é muito clara. Cuidado nos assuntos relativos ao amor, ao romance, ao namoro. Há muitas pessoas que vivem afundadas em problemas e dificuldades por não saberem controlar as suas vias físicas e genésicas. Nós não podemos esquecer um grande exemplo a esse respeito. É um exemplo traduzido num livro maravilhoso que conhecemos de Chico Xavier, o livro Renúncia. Este livro nós vamos encontrar a Alcione, uma senhora que veio para o mundo para auxiliar o seu amado, um companheiro nobre que precisava da ajuda de Alcione, mas as peripécias da vida e os desencontros fizeram com que esse companheiro não pudesse ficar com Alcione no momento oportuno. E o livro retrata uma fase interessante que mostra o tamanho da renúncia de Alcione,
que primeiro cuidou dos seus pais e quando teve oportunidade de ficar com o seu dileto marido, não mais o encontrou em condições de casamento. Ele já havia se unido a outra pessoa. E ela então recuou ao casamento, dizendo que ele não podia trair a confiança de sua esposa e renunciou ao casamento com esse ser dileto. Por isso, meus amigos, esse livro nos dá um exemplo maravilhoso de como nós devemos nos comportar diante de situações semelhantes. Quantas pessoas não estão com pensamentos esfogueados porque veem o seu ente querido, a sua pessoa querida, compromissada com outra pessoa? Quantas pessoas não perdem noites a fio, que não criam tantas dificuldades ao seu redor, porque não podem se unir a este ou aquele companheiro, a esta ou aquela companheira. Irmãos e irmãs nossas que nos ouvem, pensemos. O nosso Cornélio nos disse que nós podemos amar, mas temos que respeitar os laços que se encontram. Se o nosso companheiro ou a nossa companheira já estiver comprometida, nós não podemos nos aproximar. Mais do que uma flor que está presa ao solo, não podemos tirá-la aquele solo sob pena de trazermos a ela um grande trauma, uma grande dificuldade. Façamos esforço, pensemos nisso. O amor é livre, mas nós, para termos a liberdade do amor, precisamos nos escravizar aos nossos compromissos, hoje e sempre. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier de forma gratuita no Brasil e no exterior. Publica ainda bimestralmente o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com moradores de rua, no Glicério e também com mães carentes, tanto no Glicério como na cidade de Carapicuíba. Também atende sitiantes na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 010 31 970, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando comentários ou opiniões. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais uma mensagem e sua história. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.